E aí, meus queridos, tudo bem? Tudo na mais perfeita ordem? Vamos para a nossa última aula sobre gases. Hoje é a nossa última aula desse conteúdo tão fofinho e tão especial. Vamos lá, então. Hoje nós vamos falar das equações a respeito dos gases. Na aula passada, nós falamos das transformações gasosas. Transformação isotérmica, isobárica, isocórica, isovolumétrica, né? Isocórica, isovolumétrica, mesmo tipo de transformação. Agora, galera, a gente vai unir essas três transformações. Na aula passada, conforme a gente ia falando de cada transformação, a gente ia vendo as equações que representavam essas transformações. Agora, a gente vai unir essas equações. Então, vamos falar um pouquinho da equação geral dos gases. Na aula passada, a gente falou da ocorrência de uma transformação gasosa de cada vez. Então, quando eu tenho uma transformação isotérmica, onde eu deixo a temperatura constante e analiso a relação entre pressão e volume durante o processo de transformação gasosa. Aí depois a gente falou da transformação isobárica, onde eu deixo a pressão constante e analiso a relação temperatura-volume. E por fim a gente falou da transformação isovolumétrica, onde eu deixo o volume constante e analiso a relação entre pressão e temperatura. Tudo isso durante os processos de transformação. Então, a gente estava considerando que cada tipo de transformação aconteceria separadamente. Mas, na real, e se essas transformações gasosas ocorrerem simultaneamente? Então, se acontecer uma transformação gasosa com variação de pressão, volume e temperatura ao mesmo tempo. E aí, o que a gente faz? Como que a gente vai representar matematicamente, usando as equações, e graficamente esses tipos de transformação? Quando eu tenho as três transformações gasosas acontecendo simultaneamente, a gente relaciona essas transformações a partir da equação geral dos gases. Então, a gente vai unir aquelas três equaçõezinhas da aula anterior. Transformação isotérmica. Qual era a equação que representava a transformação isotérmica? Pressão 1 vezes volume 1 igual a pressão 2 vezes volume 2. Lembrando que isotérmica aqui, a temperatura está constante, por isso que não tem temperatura na nossa equação. Transformação isotérmica, pressão e volume são grandezas diretamente proporcionais. Belezinha? Aqui, isobárica, não, são grandezas, pressão e volume, são grandezas inversamente proporcionais. Isobárica, galera, quando eu deixo a pressão constante e relaciono volume e temperatura. Então, como a pressão está constante, ela não aparece aqui na nossa equação da transformação isobárica. Nossa, começou uma obra aqui do lado, legal. Volume e temperatura, grandezas diretamente proporcionais, ok? E por fim, transformação isocórica ou isovolumétrica, onde eu deixo o volume constante e relaciono pressão e temperatura, grandezas diretamente proporcionais também. A gente tem como juntar essas três equações em uma equação só, que a gente chama de equação geral dos gases. Tá? Lembrando aqui, galera, eu estou falando de 1 e 2. O índice 1, refere-se à pressão, volume ou temperatura do estado inicial do nosso gás ideal, antes da transformação de estado, e o índice 2 refere ao gás após essa transformação, no estado final. Então, 1 sempre indica o início e 2 sempre indica o fim. Quando a gente une essas três equações, a gente tem a equação geral dos gases, que a gente chama carinhosamente de Pivot-Povotó, beleza?
Então, temos aqui, ó, guardem essa equação, porque a gente vai utilizar bastante para resolver exercício. A gente tem duas equações que vão ajudar a gente a resolver os exercícios de gases. A equação geral dos gases, que a gente chama de PVT-Povotó, P1V1T1 igual a P2V2T2. E a próxima equação, que é a equação de estado de um gás, ou equação de Clapeyron. Tá? Então, guardem ali o PVT-Povotó. Vamos dar uma olhadinha na expressão gráfica dessas transformações. Então, como que a gente representa no gráfico a ocorrência das três transformações gasosas ao mesmo tempo? Então, aqui, ó, pressão em função do volume. Esse aqui é um gráfico de transformação isotérmica, beleza? Quando a gente fala das três transformações ao mesmo tempo, é difícil representar isso num gráfico de isocórica ou de isobárica. Fica complicado a gente analisar. Então, a gente usa o gráfico de isotérmica. Só lembrando aqui, quando a gente tem as isotermas, galera, quanto mais próxima dos eixos a minha isoterma tiver, menor é a temperatura. Quanto mais distante, maior é a temperatura. Então, aqui TI, temperatura inicial, menor que temperatura final. Esse gráfico aqui, galera, as três transformações estão acontecendo ao mesmo tempo. A gente pode ver que tem temperatura inicial e final, pressão inicial e final, volume inicial e final. O ponto A. Então, vamos dar uma analisada aqui, ó. Ponto A, galera. No ponto A, a gente tem o estado inicial do gás. Do ponto A para o ponto B, o que a gente pode ver que aconteceu aqui? Ó? Eu estou mantendo o mesmo valor de temperatura, eu estou em cima da isoterma. Então, do A para o B, a temperatura ficou constante. Então, de A para B, a gente tem uma transformação isotérmica, beleza? Temperatura constante. O que variou aqui? Variou volume e pressão. Então, a gente observa que conforme eu tenho um aumento da pressão, eu tenho uma diminuição do volume. Então, a setinha azul indica o sentido da ocorrência da transformação. Eu estou indo da temperatura A para a temperatura B e nesse processo, na real, da temperatura A para a temperatura B não, estou indo do ponto A para o ponto B com temperatura constante e nesse processo eu tive uma redução de volume e um aumento de temperatura, beleza? Vamos partir do B e ir para o C. Então, o A é o estado inicial, o B é o estado intermediário. Do A para o B eu fiz uma transformação isotérmica. Do B para o C, galera. Do B para o C. O que eu mantive constante aqui? Ó? O valor de pressão. Pressão constante. Então, é uma transformação isobárica. O que a gente observa? Pressão constante. Eu observo que quando eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Então, o sentido do B para o C, ó, estou aumentando a temperatura, indo da isoterma da temperatura menor para a isoterma da temperatura maior. E, consequentemente, aumentando o volume. Então, o B é o estado intermediário. E o C é o estado final da transformação gasosa. Então, transformação isotérmica, transformação isobárica. E transformação isovolumétrica. Fica um pouquinho mais difícil a gente representar, tá? A gente consegue analisar a transformação isovolumétrica se eu vier, por exemplo, do C para um ponto aqui na isoterma TI. Então, se eu fizer aqui, ó, esse sentido aqui, a gente pode, mantendo o mesmo volume, eu estou diminuindo a temperatura e, consequentemente, diminuindo pressão, beleza? Então, dá para ir do C num ponto que a gente pode chamar de D aqui, seria uma transformação isovolumétrica. Aí eu tenho diminuição da temperatura e diminuição da pressão, ok? Então, só para a gente entender
as 3 transformações gasosas ocorrendo simultaneamente representadas no gráfico, beleza? Vamos falar agora da equação de estado dos gases. Então, eu falei para vocês um pouquinho antes da equação geral. Então, PVT Povotó, P1, V1, T1 igual a P2, V2, T2, é a equação geral. Agora, a gente tem a equação de estado dos gases ideais, que a gente chama também de equação de Clapeyron. A nomenclatura equação de Clapeyron é um pouquinho mais antiga, tá? Mas vocês podem encontrar em alguns livros, alguns materiais. Mas o nome oficial é equação de estado dos gases. A equação de estado, ela vai relacionar as nossas 3 variáveis de estado do gás, pressão, volume e temperatura, com a quantidade de matéria, o número de mols. Então, a equação geral dos gases, o PVT Povotó, ela relaciona as 3 transformações gasosas ocorrendo simultaneamente. A equação de estado, ela não vai falar de transformação gasosa. Ela vai relacionar as variáveis de estado com a quantidade de matéria do gás, para descrever o comportamento total de um gás ideal. Então, a equação que a gente vai trabalhar é P vezes V, pressão vezes volume, igual a número de mols, vezes R, que é uma constante dos gases, vezes a temperatura. É a famosa PV-nRT, ok? Então, 2 equações que a gente vai guardar. Equação geral dos gases, PVT Povotó, equação de estado dos gases, PV igual a nRT, ok? Só falar um pouquinho das unidades de cada uma dessas variáveis da equação de estado dos gases. Pressão. A gente já está vendo que a gente trabalha normalmente em ATM, mas pode aparecer milímetros de mercúrio. Tudo vai depender do que o exercício vai fornecer para a gente. Lembrando que um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, beleza? Volume, obrigatoriamente expresso em litros. Sem conversa, sem discussão. O volume tem que ser em litros. Número de mols em mols. Ah? Só lembrando aqui que o número de mols é a massinha do gás em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol. Isso a gente já viu, né? Temperatura, obrigatoriamente expressa em Kelvin. A gente não vai, já estou falando isso para vocês desde a aula passada, que a gente não trabalha temperatura em graus Celsius. A gente trabalha a temperatura em Kelvin. Lembrando que para transformar, se eu quiser a temperatura em Kelvin, eu vou pegar a temperatura em graus Celsius e somar 273. Aí eu transformo o grau Celsius para Kelvin. Então, cuidado com as unidades. E por fim, o R, que é a constante geral dos gases. Esse valor de R, ele sempre vai ser fornecido para a gente no exercício. A gente não precisa se preocupar em decorar. Até porque o valor da constante vai variar de acordo com as unidades que o exercício está pedindo. Então tem que tomar cuidado. Às vezes o exercício dá a pressão em ATM, mas ele dá uma constante em milímetros de mercúrio. Então eu não posso usar a pressão em ATM. Eu tenho que converter para milímetros de mercúrio. A gente sempre tem que observar qual constante geral dos gases que o exercício está fornecendo. Se é a constante em função da pressão em ATM, que é 0,082, ou se é a constante em função da pressão em milímetros de mercúrio, que é 62,3. Então, a gente tem que observar isso na hora de resolver o exercício. Unidade de volume, que é litro, temperatura, que é Kelvin, e o mol, sempre a mesma. Só cuidado com a pressão. Eu preciso adequar a minha unidade de pressão à unidade da constante geral dos gases que o exercício vai me fornecer. Beleza? Então, galera, de novo, 2 equações que a gente tem que lembrar. Equação geral dos gases é o nosso PVT Povotó, P1V1 T1 igual a P2 V2 T2.
e PV-NRT, equação de estado dos gases. Beleza? Sussu? Vamos finalizar a nossa aula resolvendo um exercício. Que vocês podem perguntar para mim, nossa professora, mas eu vou saber quando eu vou usar a equação geral ou quando eu vou usar a equação de estado? Vai. Pelo enunciado do exercício, a gente vai conseguir identificar qual das duas equações que a gente vai usar. Primeiro, que para eu usar a equação geral, PV tipo Votó, eu preciso entender que o exercício está falando de uma transformação gasosa. Pode ser transformação isotérmica, isobárica ou isocórica, mas eu tenho que enxergar esse processo de transformação dos gases. Eu tenho que enxergar que ele está falando para mim de um estado inicial e um estado final. Eu tenho que ter informação de pressão, volume e temperatura final, pressão, volume e temperatura inicial. Aí eu uso PV tipo Votó. Quando o exercício dá valor de constante dos gases, que é o nosso R, e ainda fala em mol, quantidade de matéria, e não fala de início e fim, eu vou usar equação de estado, PV-NRT. Como é esse exemplo aqui, ó. Uma quantidade de matéria igual a 5 mol de um gás ideal, então ele deu aqui, ó, número de mol. 5 é o nosso N. A uma temperatura de 27 graus. Ocupa um volume de 16,4 litros. A pressão exercida por essa quantidade de gás é, ele quer saber a pressão. Então, observem, galera, ele não deu estados inicial e final do gás. Ele não falou, inicialmente eu tinha um gás mantido a uma pressão tal, uma temperatura tal, um volume tal. Depois de um processo de transformação, a pressão final passou a ser tal, volume tal, temperatura tal. Quando o exercício fala de estado final inicial, a gente usa PV tipo Votó. Aqui não, ó, ele deu número de mol e ele deu constante dos gases, 0,082. Ó que legal, ele deu a constante em ATM. Então, a gente vai encontrar a pressão em ATM. Se ele tivesse dado 62,3, que é a constante em milímetros de mercúrio, a unidade da nossa pressão seria milímetros de mercúrio. Tá? Então, só observem a unidade. Se ele deu essas informações, a gente vai usar aqui PV-NRT. Lembrando, pressão vai ser ATM, volume litros, tá ok, quantidade de matéria em mol, a constante dos gases ele já deu pra gente já a unidade certinha, temperatura em Kelvin, então vamos transformar. A temperatura em Kelvin é a temperatura em graus Celsius, que é 27 graus, mais 273. A nossa temperatura em Kelvin vai ser 300 Kelvin. Não é grau Kelvin, é Kelvin. Beleza? Então, vamos substituir os dados agora. Pressão, eu quero descobrir. Volume, 16,4 litros. Quantidade de matéria, número de mol, 5. Constante dos gases, 0,082, temperatura em Kelvin, 300. Isola a pressão. Então, 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 16,4. Vou resolver essa conta aqui na minha calculadora para agilizar o nosso processo. 5 vezes 0,082 vezes 300 dividido por 16,4. Dá 7,5 ATM. Beleza? Então, galera, a gente vai ver nos exercícios que resolver exercício de gases é sussu.
a gente tem duas equações que vão salvar a nossa pele. Equação geral, Pivot-Povetot, e equação de estado, PV-NRT. O enunciado do exercício ele vai deixar muito claro para a gente qual das duas equações a gente vai precisar usar. Belezinha? Finalizamos as nossas aulas de gases por aqui. Muito obrigado e até a próxima!